Ontem eu finalizei um livro que foi favoritado, que foi assim 5 estrelas e que trouxe temas muito importantes sobre a dor de vivenciar sempre os mesmos traumas, de ter uma mãe que te abandonou, que deixou você sozinha, passando fome, sumiu por meses e que você trouxe esses traumas consigo. Nenhum relacionamento seu dura mais do que 3 meses, você não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo, porque esse trauma ele é tão duro, tão forte, que a primeira escolha que você tem quando alguma coisa aperta é fugir. Eu tô falando de Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. É um livro que traz uma capa muito bonitinha, mas que quando você começa a ler, você percebe o quão profundo ele é, quão doloroso ele é. A gente vai conhecer a Emma, que é uma personagem forte, que é uma personagem que tem empatia por todas as pessoas, inclusive pela própria mãe, que fez tantas coisas difíceis que ela passou. E que assim, mesmo assim, ela vê um motivo para ser feliz, para ajudar o outro, independente da situação que ela esteja ou que o outro possa estar passando. A Emma, ela é uma enfermeira itinerante, então ela passa apenas 3 meses em um determinado lugar e depois ela vai para outro com uma outra missão. Sendo que ela não esperava que ela fosse conhecer o Justin. O Justin mora em Minnesota e ela tá com passagem marcada para o Havaí, que são assim lugares completamente diferentes um do outro, mas ele tem uma maldição. Sempre que ele se relaciona com alguém, esse relacionamento acaba e a próxima pessoa que essa mulher vai conhecer vai ser o amor da vida dela. Então provavelmente ela vai estar casada com menos de 1 ano de relacionamento. Essa é a maldição dele. E ele posta isso no Reddit, ela vê, acha engraçado, começa a conversar com ele e ele diz, olha, vem pra cá pra você comprovar. E daí eles começam a se comunicar. Até que sim, ela decide mudar a passagem dela. Não vai ser mais o Havaí, vai ser Minnesota. Então eles começam a ter encontros pra quebrar a maldição. Porque ele quer encontrar o amor da vida dele e ela também. Sinto que quando a gente vai se envolvendo com esses personagens, a gente percebe que eles são muito mais do que um rostinho bonito, do que muito mais do que um clichê fofo de Friends to Lovers, de Found Family, sabe? São muitas tropes juntas em uma só, mas é um livro que vem nos ensinar muito mais do que ele tem a mostrar, porque a gente percebe que a cada capítulo a gente descobre um pouco mais dos personagens. É aquele livro que tem algo a mais, sabe? E eu sinto isso com todos os outros livros da Abby que eu já li, como é o caso de Para Sempre Seu e Partes de Seu Mundo, principalmente esses dois, que foram assim um dos livros mais recentes escritos por ela e publicados aqui no Brasil. Então a Abby, ela tem essa característica, ela é muito sensível nas palavras e ela realmente mede cada coisinha que ela coloca ali, não é nada em vão. Então são personagens muito complexos que estão vivenciando momentos muito difíceis na vida deles, em cada um, né? Ele tá passando por momentos super complicados, ele tem 3 irmãos e algo muito sério acontece na família dele, que eu não vou citar para não dar spoiler. A Emma também traz essa bagagem que é muito forte, muito pesada, que é um trauma que ela convive assim há muito, muito tempo e que ela não consegue se desfazer. A primeira coisa que ela faz quando alguma coisa acontece é afastar todo mundo, é se encolher, é ficar presa no próprio mundo e não deixar ninguém entrar, ninguém bater na porta. Ela diz que é uma ilha em que ela se esconde, uma ilha que ela realmente se fecha, se prende ali. E foi um livro que me despertou muitas emoções. Foi um livro que eu não sabia de nada quando eu iniciei, eu pulei de paraquedas, fechei os olhos sem ler sinopse nenhuma e saí completamente encantada. É algo que eu realmente gosto muito da escrita da Abby, porque são capítulos muito fluidos, ela intercala entre capítulos curtos e capítulos longos, capítulos aí com pontos de vista alternados, então a gente sabe um pouco mais sobre a opinião deles, sobre a opinião dela, o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão sentindo principalmente. Fora que a gente tem personagens secundários que roubam a cena, personagens secundários que não estão ali em vão, que estão ali para ajudar, para somar, para realmente tornar toda essa história com um fundo mais palpável, mais forte, que faz a gente se identificar com qualquer situação que vocês possam imaginar. Tem muitas coisas ali que parece que está acontecendo com uma pessoa muito próxima a nós, ou que a gente já vivenciou, porque são personagens reais. A autora, ela não traz dramas assim, inventados, sabe? Dramas que não existem na vida real, mas situações que realmente parecem ter acontecido com alguém muito próximo, que faz a gente se sensibilizar e querer se doar também. E uma coisa que eu gostei muito é que a Emma, ela é uma personagem assim, que apesar das dificuldades, ela tá sempre alto astral, ela tá sempre querendo ajudar. Ela é aquela pessoa que percebe as coisas nos mínimos detalhes e que pra ela não tem isso de não, vamos deixar pra lá, deixa essa pessoa se ajeitar sozinha, depois ela consegue, não.
ela dá o melhor de si, ela realmente quer fazer o melhor pelo próximo e ela não mede esforços pra isso. Então foi uma personagem que eu me afeiçoei logo de cara e que eu não tava dando nada por ela. O Justin também, você acha que é só ela, mas não. Ele é aquela pessoa que realmente coloca o bem dos outros em primeiro lugar do que o dele, principalmente com a família, que ele percebe que tá precisando mais dele nesse momento, que tá um pouco fragilizada. Então, assim, são personagens que você percebe que precisam ficar juntos, que eles precisam superar qualquer adversidade, porque eles foram feitos para estarem juntos, mesmo que eles não percebam isso. Foi um livro que eu estava lendo em leitura coletiva. Na verdade, a leitura coletiva é até o fim de janeiro, mas eu não consegui seguir o cronograma que eu mesma instituí, eu não consegui seguir. E eu pensei assim, poxa, não vai dar, eu preciso terminar ele aqui, agora, neste exato momento. E daí, em menos de uma semana, eu finalizei o livro, porque eu não consegui dar conta de esperar até o fim do mês. A história estava muito envolvente, como eu falei para vocês, né? Os capítulos, eles são curtos e longos, intercalados ali, que faz a gente ficar preso. E cada capítulo, ele tem um gancho que prende a nossa atenção para o próximo. E é mais do que um romance, porque a gente percebe que tem um amor aí nascendo, que tá se solidificando, que tá se engrandecendo, mas que também tem um trauma que tá batendo na porta e que talvez destrua tudo isso. E, gente, os encontros dele são perfeitos. Peraí, começa perfeitos, depois dá uma queda por motivos que o Justin é pau pra toda a obra. Então, qualquer pessoa que precise dele, ele larga tudo pra ajudar. Mas o primeiro encontro, ele simplesmente levou a Emma pra ficar com filhotes de gatinhos. Isso é quase uma terapia, minha gente, ao invés de encontro. E foi incrível, sabe? Ele pensa em cada coisa, ele faz um questionário antes do encontro para saber o que é que ela quer, se ela prefere almoçar fora, se ele cozinha. E depois tem o questionário para ela dizer se ela gostou, o que é que ele poderia melhorar. Então ele pensa em tudo, absolutamente tudo, para realmente fazer com que ela se sinta à vontade com ele, para que seja bom para ela, assim como tá sendo para ele. E olha só, é um livro que eu vi hot só nas últimas páginas, foi muito rápido. O foco realmente não é essa conexão física, e sim essa conexão emocional. Então é algo que eu realmente gostei muito e eu tenho preferido livros dessa forma, porque faz com que a gente se conecte com outros traços dos personagens que não vão ser apenas físicos. Será que vocês me entendem o que eu quero dizer? E isso foi incrível, porque conseguimos nos conectar com o lado humano deles, conseguimos ver como é que eles enxergavam um ao outro, sabe? Daquela forma de realmente ter um sentimento nascendo, que por muito tempo a Emma não queria aceitar, não queria realmente enxergar que isso estava acontecendo, que ela estava se apaixonando por alguém depois de tanto tempo presa nessa ilha. Então, assim, foi lindo ver esse desenvolvimento, ver essa construção, ver esse relacionamento nascendo e perceber como eles são perfeitos um para o outro, mesmo que tenha toda essa bagagem, todos esses traumas, toda essa dificuldade que impedem esse relacionamento. Se tem uma coisa que eu gosto muito dos livros da Abby, é que ela faz de tudo para trazer um outro lado importante e necessário, que é o lado do psicológico. Você está bem consigo mesmo, de eu preciso de ajuda, de enxergar quando as coisas estão realmente difíceis e que sozinho não nos damos conta. Então, assim, essa é uma característica que eu gosto muito da Abby. Ela traz temas importantes, mas ela soluciona esses problemas com realmente casos e perspectivas reais que funcionam. Então, toda essa bagagem que a Emma trouxe, ela realmente vai ser destrinchada, vai ser trabalhada com uma ajuda psicológica, com uma terapia. Então, assim, é algo que eu gosto muito da Abby, que ela traz esses temas importantes e necessários. E ela não fica apenas no campo da ficção, no campo de, é só mais um livro, não. Ela quer mostrar para o leitor que tudo tem jeito. Só não tem jeito aí se você realmente não se der uma chance. Então foi um livro que me abriu os olhos para muitos assuntos que eu não imaginava serem possíveis na nossa realidade. É um livro que realmente é delicado, que é forte, que faz a gente respirar fundo antes de ler algumas cenas, porque é difícil, é doloroso ver o quanto ela sofreu, o quanto ela sofre, o quanto ela não percebe o quanto ela tá sofrendo, sabe? E por mais que ela se doe para outras pessoas, ela não consegue se doar para si mesma, ela não consegue fazer com que as outras pessoas possam ajudá-la. Então eu gosto muito de autoras que fazem isso, que trazem temas importantes e conseguem trabalhá-los de uma forma que realmente mostre para o leitor a importância daquele momento, daquela situação que está sendo vivenciada e como ele pode superar, como ele pode buscar ajuda, como ele pode ter uma rede de apoio que possa contar
sempre, sabe? Em qualquer situação. E assim, o desfecho me deixou com um sorriso de orelha a orelha, porque eu não conseguia olhar mais pro livro sem sorrir, olhar mais para aqueles personagens se declarando, sem ficar assim, ai meu Deus, que coisa mais fofa. Porque foi como se tivesse realmente acontecendo com alguém muito próximo a mim, sabe? Como se eu tivesse caminhado com eles por todo esse trajeto, vendo tudo que eles passaram. Então eu ficava vibrando quando eu via uma cena que eles realmente estavam ali se declarando, falando pro outro o quanto eles se amavam. Então eu fiquei ao mesmo tempo muito feliz, mas também muito curiosa para saber o que aconteceu com os outros personagens que assim sumiram. Foi um livro 5 estrelas, foi favoritado. Eu finalizei em tempo recorde porque eu basicamente li o livro de segunda até quarta, ou foi de terça até quarta, enfim, foi algo assim muito rápido. Em 3 dias eu praticamente li mais de 70% do livro, acho que foi isso aí. Se você ainda não conhece a escrita da Abby Jimenez, você precisa mudar isso urgentemente em 2026, porque ela traz temas importantes, ela traz personagens envolventes, os melhores personagens dela tem a inicial J, como é o caso do Justin e do Jacob, de Para Sempre Seu. São assim, os melhores personagens dela, os melhores mocinhos, e que vai fazer você ficar assim de joelhos, pedindo, por favor, Abby, faz um mocinho da vida real, que ele venha pra vida real, por favor, porque eles são incríveis. E outra, a gente tem crianças muito fofas nesse livro, tá? Eu amo quando traz aí pessoas pequenininhas, mini pessoinhas, sabe? A gente vai ter 3 crianças, cada uma com uma personalidade diferente. Mas a Chelsea roubou meu coração desde a primeira cena que ela apareceu. Eu não faço ideia qual é a idade dela, acho que é 4, 5, 6, 7, uma idade assim, bem pequena. Não vou lembrar qual é, mas eu amo quando a gente tem crianças na trama, principalmente porque elas trazem as melhores cenas, as cenas mais engraçadas e mais fofas também. Mas como eu falei, todos os personagens secundários são incríveis, faz a gente querer guardá-los num potinho, querer saber mais sobre eles, chegar e dizer assim, olha, senta aqui, vamos conversar, eu preciso conhecer mais sobre você. Tem algum livro seu escrito? Porque a Abby tem essa coisa, sabe? De fazer com que todos os personagens ali, sejam secundários ou principais, sejam envolventes, sejam, assim, um alento para o nosso coração e fazer com que a gente realmente queira conhecer mais deles. Mas é isso, gente. O vídeo, ele foi um pouco mais breve, porque eu ainda tô aqui me deliciando com todo esse romance. Ai, meu Deus, nem acredito que eu finalizei, já quero reler porque foi muito bom. Eu espero que vocês tenham a chance de lê-lo, porque vale muito a pena. Então, se você já leu, se você quer ler, deixa um comentário, mas também não se esqueça de se inscrever e deixar seu like por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!